E aí galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer uma lista de favoritos no Flutter. A gente vai utilizar o Change Notifier e Provider. Então, ele é um exemplo interessante porque vai te ajudar a aprender o básico de gestão de estado entre mais de uma tela, né? No caso, duas telas, porque a gente vai ter uma tela que lista carros e na outra tela a lista de carros favoritos. E nessa tela de carros favoritos você pode excluir esse carro e isso vai refletir no ícone de favorito ou não dos carros da primeira tela. É interessante esse tipo de exemplo também porque ajuda a fazer telas mais complexas aí, como o famoso carrinho de compras. Mas eu acredito que se você entender bem como fazer uma tela com a lista de favoritos a partir de uma tela inicial com coisas que você pode escolher, no caso a gente vai aprender carros, aprender a listar carros, quer dizer, e apresentar os carros favoritos na outra tela, como eu coloquei aí na thumbnail. Então, creio que vai ser um exercício interessante aí para quem está começando aí na gerência de estado, aí, gestão de estado do Flutter. Então, vou minimizar aqui a câmera. Os capítulos sempre ficam abaixo, então às vezes você pode já ter entendido alguma parte, alguma coisa que eu estou explicando aqui no código, você avança aí uns 10 segundinhos ou vai escolhendo tópicos diferentes para acompanhar. Aí dá para adiantar ou retroceder no vídeo. Ok? Então vamos lá. Como eu falei, esse aqui a gente sempre começa com a aplicação inicial, o famoso contador. No PubSpec YAML eu já incluí o Provider, que está na versão, a partir da versão 6. O que a gente vai fazer aqui? Eu já deixei até um passo a passo, um roteiro aqui do vídeo, para a gente entender o que a gente vai fazer, passo a passo. Então a primeira coisa é transformar o nosso My Homepage num Stateless Widget. Então eu vou, onde tem Stateful, eu vou colocar Stateless. Vou remover aqui esse conteúdo. O texto aqui eu vou remover também. Na verdade, o nosso body, eu vou tirar o body aqui, vai ter nada aí dentro dele. Vou retornar aqui só um center mesmo, sem nada dentro. Remover o Floating Action Button. O texto, ele vai colocar aqui carros favoritos. Remover o título, que não é mais parâmetro. Inicializar aqui. E é isso. Então a gente tem uma tela de carros favoritos. E aqui ele vai reclamar do const, volta e meia, o linter vai reclamar de código. Na verdade, esse link ele serve para melhorar aí o nosso código. Então, onde ele quer que você use constante, a gente vai botar aqui, adicionar constantes em todo lugar, para ficar corrigindo isso. Então, a gente tem aqui os carros favoritos já. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o ícone de favoritos aqui no nosso app bar. Então aqui no nosso app bar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, usar a propriedade Actions. No Actions a gente vai tipar o que vai ter dentro dele, que é um widget. E dentro do widget a gente vai ter um text button icon. Então é um botão que vai ter um ícone dentro. O evento onPressed, por enquanto, eu vou deixar ele sem nada. Qual que é o ícone que a gente vai usar? A gente vai utilizar aqui
o favorite border. Então vou colocar aqui icons.favorite border. E o label é o texto que vai aparecer aqui do lado do ícone. O label ele é obrigado a colocar. Então aqui você pode colocar aqui favoritos. Eita, que apareceu dois. Carros. Que ele ainda não apareceu, então aqui no caso eu vou precisar colocar um estilo para o ícone. Vou botar aqui test button, style from, primary, colors.white. E aí ele aparece. Porque provavelmente ele estava aparecendo, mas como a cor não estava branca, então ele ficou azul com azul e aí não apareceu. E aqui remover os consts, adicionar os consts, quer dizer. Então a gente tem um text button, icon já aparecendo aqui, e no event onPressed por enquanto não vai acontecer nada. O ícone que a gente passou é o favorite border, que aparece aqui, esse coraçãozinho, e o texto a gente colocou favoritos. Mas aqui você pode burlar aqui o esquema do Flutter aqui, já que a gente não quer que favoritos apareça ali o texto. Então eu vou deixar só um espaço. Se eu deixar só um espaço, depois mais para frente vocês vão ver que na lista vai ficar um pouco desalinhado. Então, à medida que eu vou colocando mais espaço aqui, o ícone vai se deslocando ali para a esquerda. Olha só, vou colocar muito espaço. Olha para onde o coraçãozinho vai ser movido. Foi muito mais para a esquerda, tá vendo? Então eu vou deixar só dois espaços aqui. Aí ele foi para a direita um pouco. Certo, então agora que a gente colocou o nosso ícone no app bar, a gente vai criar a nossa página de favoritos. Nossa página de favoritos page. Então a gente vai criar aqui, vou duplicar o código da primeira tela, que tem um My Homepage, e vou colocar aqui favoritos page. Pronto. Então a gente tem essa segunda tela do favoritos page. Para diferenciar, eu vou colocar aqui carros favoritos na segunda tela e aqui na primeira tela eu vou colocar só lista de carros. Então aqui é para diferenciar, lista de carros é a primeira tela e lá no title da segunda tela vai aparecer carros favoritos. Na segunda tela não vai ter o Action Button lá em cima. Certo, agora como que a gente faz para ir para a tela do Favorites Page, para ir lá para a segunda tela? A gente vai aqui no evento onPressed do coraçãozinho aqui. Agora a gente vai fazer a navegação para lá. Então a gente vai precisar colocar um navigator push. Push ele vai empurrar para a rota mais acima do roteador do Flutter essa segunda página que a gente vai para lá. Então aqui a gente precisa passar o contexto e a gente precisa aqui definir a nossa rota. Vai ser o Material Page Route. E no builder dele a gente tem que passar o context. E que vai nos retornar o Favorites Page.
Favorites Page. Aqui tá faltando. Vamos ajeitar as vírgulas aqui. Peraí, onde ele... Deixa eu botar a vírgula para alinhar melhor aqui. Deixa eu colocar uma, colocar outra aqui. E pronto. Ele já não deixa. Favorites Page. Vamos colocar o const. Pronto. Então aqui no evento onPressed da tela de lista de carros, quando eu pressionar o Text Button Icon, eu vou disparar um evento aqui de push, ou seja, eu vou empurrar para cima do nossa pilha de rotas uma tela chamada Favorites Page. Vamos testar, ver se a gente vai aparecer na outra tela. Sim, então a gente já foi para outra tela. Aqui está a tela de carros favoritos. Aqui a gente viu carros favoritos. Já é o título da Favorites Page. Então a gente volta e vai para a tela aqui conforme a nossa vontade. Clico no coração, segunda tela. Clico aqui no ícone de voltar. O Flutter já define automaticamente. A gente volta para a primeira tela. O que mais que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa lista de carros. Então, eu vou criar uma lista de carros. Vou deixar até aqui acima do main. E a lista de carros é essa aqui. É uma lista final, a gente não vai alterar essa lista de carros. E aqui a gente tem esses potentíssimos carros que são vendidos a preço de banana, ainda mais nessa pandemia e com a alta dos preços dos carros usados, então o preço aumentou mais ainda. Mas a gente vai trabalhar com esses carros aqui, depois você pode colocar seus carros conforme você quiser. Então a gente tem uma lista de carros, é uma lista com várias strings aqui dentro, que é uma lista que abre com o colchete. E dentro da lista a gente tem várias strings com o nome dos carros. Definimos a variável com o nome listCars e tipamos aqui, definimos que listCars é do tipo lista. A gente vai fazer agora aparecer a lista de carros na nossa tela inicial. Estou um pouco ruim da garganta, estive doente esses dias, então me desculpem aí pelas tossidas durante o vídeo. Então aqui no body a gente tem só o center com nada dentro. Só que a gente não quer isso, a gente quer uma lista de carros. Então eu vou declarar aqui um list view builder. E esse list view builder, ele precisa de um item builder, ou seja, um construtor de itens. Mas antes de construir os itens, eu vou definir a quantidade de itens. Então eu vou declarar aqui antes do item builder o item count. O item count vai ser a lista de carros, o listCars.length, ou seja, ListView vai construir uma lista de carros do tamanho da quantidade de elementos da listCars que está aqui em cima, né? Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carros. Então o item count, a quantidade de itens, vai ser 10. listCars length. E aqui no item builder a gente vai definir o que a gente vai colocar dentro de cada item da lista. Então, o que vai ter dentro da lista? Um list tile. O list tile é cada elemento de uma lista. Então, vou declarar aqui um list tile. O list tile ele precisa de um texto. O que a gente vai colocar no texto? Ele vai colocar aqui o índice a gente vai passar aqui, a gente vai recuperar o nome do carro pelo índice. Então a gente vai pegar listCars e o índice que a gente recebe pelo próprio
list view aqui. Cadê aqui? Então aqui no Item Builder, eu retorno um list tile, mas eu preciso do índice. Como que eu recupero o índice? Aqui no Item Builder, eu vou declarar aqui no construtor do list tile o context e o index. E ele vai me retornar um list tile que eu vou colocar aqui dentro. Tem builder, context, index, return, list tile. Aqui. Eu fecho aqui. Aqui eu fechei aqui já. Os vírgulas gostam de atrapalhar minha vida. Ponto e vírgula. Aqui eu fecho aqui. E aqui eu tenho que fechar mais um. Pronto. Então no builder eu vou ter aqui retornar um list tile a cada índice, que é calculado a partir do length da list cars. Então se eu tenho 10 elementos na nossa list cars, então o index vai começar lá, vai começar lá do 0, 1, 2, 3 até o 9, para ler todos os list cars, todos os elementos do list cars. E aqui já está funcionando a nossa lista. Ok? Então a gente já criou no nosso List View Builder a nossa lista de carros. Depois disso, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai criar a model de favoritos, para a gente poder favoritar aqui cada um desses carros aqui, os carros que a gente quiser. Então eu vou criar aqui agora a nossa classe, que a gente vai chamar de favorites.dart. Essa classe chamada favorites vai estender o nosso change notifier, que vai notificar a nossa interface de que os favoritos foram alterados. A gente precisa reconstruir a nossa tela. Então ele vai ter uma lista de string chamada favorite cars, e vamos começar com a lista vazia. Vamos aproveitar e criar aqui uma lista de string com getter, que vai se chamar só list mesmo, e vai retornar a nossa lista de favoritos, favorite cars. Então ele vai criar um método para adicionar o carro na lista de favoritos. Então vai receber um string com o nome do carro, e lá no favorite cars a gente vai adicionar na lista o carro que a gente receber. E a gente precisa notificar os ouvintes dessa classe de favoritos, com a lista de favoritos aqui, que um carro foi adicionado na lista de carros, para que a tela seja reconstruída quando a gente estiver ouvindo mudanças
do nosso Change Notifier. Vou duplicar aqui esse método para criar o novo método que vai ser o remove. Então a gente vai receber um string e vai remover o carro da lista. Removendo o carro da lista, a gente notifica que a nossa interface, que a lista de carros foi alterada, e a gente precisa dizer: interface, atualiza aí que esse carro não é mais favorito. Então, a nossa classe de favoritos é só isso aqui. Uma lista de favorite cars aqui, que fica para ser manipulada internamente. Lá do lado de fora, na interface, a gente acessa ela via um getter, cujo nome é list. Ok, fechei. Aí depois disso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair o list style lá do list view builder para criar um novo widget separado que a gente vai chamar de car tile, ou seja, o nosso elemento aqui, que cada um vai ser um carro. Então eu vou extrair o widget, vai se chamar car tile. Então list tile, e aqui eu vou chamar o car tile. O car tile, ele precisa do índice. Então a gente precisa passar o índice aqui. Então a gente vai colocar aqui abaixo do key o required this index, para ele construir o widget a partir do índice. Então a gente coloca no required, mas a gente precisa definir ele aqui. Então a gente vai criar um int chamado index, final int index. E quando a gente for chamar o car tile, devemos passar o índice também. E o índice é o índice gerado aqui pelo próprio list view builder. E se a gente inicializar a aplicação, continua funcionando do mesmo jeito com esse widget extraído aqui, o car tile. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso Change Notifier Provider, que é aquele provider que vai providenciar, vai disponibilizar nossa classe favorites, tanto para a primeira tela quanto para a nossa segunda tela aqui. Então, tanto essa segunda tela aqui de carros favoritos quanto a primeira tela vão ter acesso a essa classe favorites e essa lista de carros favoritos, e podemos também fazer as operações de adicionar ou remover o nosso carrinho. Então o que é que a gente faz? A gente vai vir aqui em cima do nosso Material App, e vamos fazer um wrap, vamos empacotar ele aqui com um widget que vai ser o Change Notifier Provider. Quando eu coloco aqui o Change Notifier Provider, eu tenho que dizer qual é o tipo. Qual que é o tipo? A gente coloca aqui Favorites. Depois que a gente coloca o tipo do Change Notifier Provider, que é o Favorites, a gente tem que colocar aqui no evento Create do nosso Material App, aqui, Material App, está falando, ó, quando o Material App for criado, ele precisa também criar a nossa classe Favorites. Então a gente precisa criar a classe Favorites e disponibilizar ela para o filho aqui, o child do nosso Change Notifier Provider. Então a gente vai passar aqui o contexto, que vai nos retornar uma classe Favorites. Pronto, feito isso, eu consigo acessar o nosso Change Notifier tanto do My Home Page quanto do Favorites Page. Por quê? Porque eles estão abaixo do Change Notifier Provider e estão aqui abaixo do Material App. Então, na árvore eu consigo subir na árvore de widget e recuperar o Favorites a partir de qualquer uma dessas páginas, seja o My Home Page ou o Favorites Page, ou se você tivesse 10 páginas aqui, você poderia recuperar ainda o seu Change Notifier chamado Favorites. Ok, feito isso,
a gente precisa mexer lá no nosso car tile aqui, para a gente poder dizer que esse carro aqui vai ser favorito ou não. Como que a gente declara esse provider lá no car tile? A gente tem que ir aqui no nosso car tile. E aqui em cima do nosso style, a gente precisa vir aqui e declarar uma variável chamada favorite cars, que vai pegar o provider. Um provider lá no contexto, vai recuperar um provider lá no contexto do tipo favorites. Então esse favorite cars aqui, ele consegue acessar a árvore de widgets, o nosso provider chamado favorites, e disponibilizar ele aqui. Então agora vamos modificar aqui o nosso list tile para fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um estilo no list cars. Esse estilo eu vou colocar text style. E vamos mudar um pouco aqui a fonte da nossa lista de carro. Font weight, .w500, por exemplo. Pronto, aí o nome ficou mais visível aqui. E a gente vai colocar agora o nosso coraçãozinho aqui no final de cada list tile, chamado car tile, para que a gente possa favoritar ou não o nosso carrinho. Então, aqui no list tile a gente tem uma propriedade chamada trailing, ou seja, lá no final. No final a gente vai colocar um icon button. E nesse icon button ele precisa receber o ícone. Que ícone que ele vai receber? Ele vai receber, por exemplo, um icon. Vou colocar aqui um icons favorite. E ele precisa no evento OnPressed de fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada por enquanto. Então aqui a gente já tem os nossos coraçõezinhos aqui de favoritos. Mas a gente precisa fazer uma modificação aqui. O coraçãozinho ele pode ser esse coraçãozinho mais cinza ou vermelho. O coraçãozinho aqui vai ficar cinza ou vermelho. Deixa eu colocar uma borda aqui, fica melhor. Pronto, ele pode ficar assim ou ele pode ficar desse jeito aí, mais pintado de vermelho. E como que a gente faz isso para ele ficar assim branco ou vermelho? A gente tem que ir lá na nossa lista de favoritos e ver se o carro está lá dentro. Se o carro estiver lá dentro da nossa lista de favoritos, aí a gente vai pintar, que vai colorir o nosso ícone de vermelho. Então como que a gente faz isso? Aí aqui no icon a gente vai fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta que vou utilizar um ternário. Favorite cars list contém o list cars index? Se sim, ele vai retornar esse ícone aqui com o favorite, só que ele vai botar aqui a cor vermelha. Passar aqui a cor vermelha. E se não tiver ele na lista, eu vou duplicar aqui esse código e eu vou mostrar aqui outra coisa. Eu vou mostrar um favorite border sem ter a cor vermelha.
Então essa é a lógica para mostrar o coração vermelho ou não. Ele vai buscar dentro da lista, a partir do índice. Tem lá o Uno dentro da Favorite Cars List. E essa lista é o Favorite Cars dentro do nosso Change Notifier, como a gente pode ver aqui. O Getter List aponta para a variável Favorite Cars que está dentro da nossa classe Favorites, ok? Então, aqui eu pergunto, achou a partir desse índice o carro? Colore vermelho aqui o nosso ícone. Não achou? Não colore o ícone. Vou aqui adicionar o famoso const. Vamos botar const aqui em todo lugar. Certo? E a gente precisa também fazer com que quando a gente clique aqui, o carro seja incluído como favorito ou não. Então agora a gente tem que trabalhar aqui nesse evento onPressed, no pressionar do ícone. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pergunta semelhante aqui, vai trabalhar com outro ternário. A gente vai fazer o seguinte: Favorite Cars .list contém o carro com esse índice aí. A partir desse índice vai achar a string com o nome do carro. Então a gente vem aqui e pergunta: se, na verdade eu vou perguntar se não contém. Do jeito que está aqui eu estou perguntando se contém. Eu vou perguntar se não contém, aí para isso eu coloco exclamação aqui. Se não contém, aí eu vou adicionar. Então eu vou colocar aqui Favorite Cars .add e vou adicionar o carro a partir desse índice, listCars.index. Opa! Caso o carro já exista, o que eu vou fazer? Aí eu vou remover. Ok? Então no evento onPressed eu pergunto, olha a exclamação aqui, não contém um carro cujo nome aqui a gente acha a partir do índice. Se ele não achar, ele adiciona. Ele vem aqui na nossa classe do Change Notifier, do Favorites, e adiciona na lista Favorite Cars e adiciona. Se já existir, ele vai remover e vai alterar a lista de carros aqui. Ok? Eu inicializo aqui. E olha só como que já tem o vermelhinho aqui. Coraçãozinho, vermelhinho. Só que eu quero ele todo vermelho. Então preciso, em vez de usar Favorite Border aqui, eu vou deixar só Favorite. Eu vou deixar a borda só para o outro caso aqui. Viu? Então aqui a gente já tem como deixar como favorito ou não. Ok. Tendo feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mostrar agora a nossa lista de favoritos. Mostrar a nossa lista de favoritos. Eu vou deixar esse passo de mostrar o scaffold aqui para depois fazer uma melhoria de interface aqui nessa tela, mas primeiro a gente vai trabalhar lá com a nossa segunda tela. Então a gente vai criar primeiro um List View Builder lá no nosso Favorites Page. Então para isso eu já vou até copiar aqui esse List View Builder para adiantar o nosso lado. Então, lá no nosso Favorites Page, onde tem só um Center, eu vou colocar aqui
o List View Builder lá no Favorites Page. E aí, como que a gente vai popular aqui a nossa lista de favoritos? A gente vai precisar consumir o nosso provider. Ou seja, o List View Builder vai ser reconstruído à medida que ele vê alterações nos nossos favoritos aqui dentro. Lista de carro foi alterada, lista de carros favoritos. Então ele vai reconstruir a nossa lista de carros favoritos. Então aqui eu vou empacotar o List View Builder com um Consumer, porque eu vou consumir um Provider. E esse Provider vai ser lá o nosso Change Notifier. Vai ser aqui, eu defino, eu vou consumir um Favorite, vou consumir aqui um Change Notifier. E o Consumer é um recurso do Provider. E eu preciso do Builder, passar o parâmetro Builder. E aqui nesse Builder eu vou ter aqui ter que passar o contexto, context, vou ter que passar o valor do provider, o valor da classe favoritos. Então o valor do favoritos vem para esse parâmetro value aqui. E eu preciso definir o child, que é o widget que vai ser construído a partir do consumo do nosso provider. Então aqui eu já tinha colocado o child aqui, eu vou apagar e ele vai retornar o List View Builder. Vamos colocar aqui dentro. Deixa eu colocar dentro do retorno. Eita! Então aqui eu venho e faço assim. Pronto. Então a nossa Favorites Page vai construir um List View Builder, mas para construir o nosso List View Builder, ele vai consumir a nossa classe de favoritos. Nossa classe de favoritos via o Consumer. Ok? Inicializa aqui. Vou marcar aqui, deixa eu ver, Sandero e Gol. Vamos para a segunda tela. Ele mostrou aqui a lista inteira. Por quê? Vamos verificar. Aqui, ó, aqui no nosso item count, eu estou recuperando o list cars inteiro, não é o list cars inteiro. Aqui eu tenho que pegar o value do nosso favorites. O nosso value, no caso, é a classe favorites. Então, vou pegar aqui value, list, length. O value aqui, ó, eu colocar o mouse em cima, é a classe favorites. Então, eu não posso pegar a lista, o nosso list cars aqui, ó, como eu peguei na primeira tela. Porque o list cars é só essa lista estática aqui. E eu não quero mostrar a lista estática. Eu quero mostrar a lista de favoritos. E aí eu tenho que pegar via value aqui dentro do List View Builder. Porque o value é que tem o valor da nossa classe favoritos. E aí eu posso acessar via o get, esse get aqui, ó, get list. Aí eu recupero aqui o list e o length. E aqui já está funcionando a nossa lista de favoritos. Ok? Então aqui eu vou marcar aqui Uno e Celta, vou para a segunda tela e eles já aparecem aqui. Então ele está funcionando. Ok, agora eu vou incluir o ícone de remover o favorito aqui da segunda tela. Então como que a gente faz aqui? Eu vou criar aqui semelhante, de forma semelhante aqui da primeira tela, um trailing. Trailing
E aí o que eu vou fazer? Vou aqui no nosso... Aqui tem um cartaz, eu vou colocar aqui, vou duplicar esse cartaz, vou colocar ele aqui embaixo, e aí eu vou colocar favorite cartaz. Favorite cartaz. E aqui, o favorite page, ele vai retornar no item builder, favorite cartaz. Por que eu fiz isso? Porque no cartaz da primeira página a gente mostra um coraçãozinho. E no favorite cartaz a gente não vai mostrar o coraçãozinho. A gente vai mostrar um outro ícone, que é o close. Icon.close. Pronto. Então aqui na tela aqui, ó, já mudei aqui para o close, já até apaguei aqui da lista de favoritos, tá meio bugado aqui, mas vamos corrigir isso aqui agora. Então no evento onPressed, aqui da tela de favoritos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pergunta seguinte. Aí a gente vai só, dentro do onPressed, passar a acessar o provider.of do tipo, a gente quer um provider de que tipo? Do tipo favorites. Do tipo favorites. E temos que passar o context aqui. Vou dar um listing else, porque o botão não precisa ser reconstruído quando eu chamar a função de remover o carro. E qual carro que eu vou remover aqui? Eu vou chamar o remove e vou passar aqui o value, list e o índice. Certo? Então no evento onPressed eu vou aqui acessar o nosso provider favorites e vou remover passando o índice. Aí aqui ele está reclamando do nosso value. Então esse value aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa empacotar aqui o nosso list tile com um consumer de novo. Consumer de novo. Vou colocar aqui, deixa eu ver, vou botar aqui acima do list tile. Vou colocar aqui consumer para a gente recuperar o valor do nosso provider do tipo favorites. Então a gente vem aqui, ele vai pedir o builder. De novo a gente vai aqui no builder. E a gente vai retornar, em vez de deixar o child separado, eu vou retornar o list type. Então, vou colocar ele, recortar e colocar ele aqui dentro. Pronto. Então agora a variável favorite casa que eu não vou precisar mais. Eu já passei para o consumer um provider do tipo favorites. E aí vamos ver se vai funcionar. Sandero igual. Vou para a segunda tela. Tá aqui, Sandero e Uno. Ixi. Inicializar aqui. Sandero e Onix. Aparece o Uno aqui. Vamos ver. Context Value List Style aqui. Title, Text.
Ah, tá. Aqui eu estou pegando de novo o list card. Isso aqui dá o copy e cola. Aqui não é velo, aqui é velo e list index. Aqui no favorite cartile eu vou pegar o valor da classe favorites. Então vamos lá, de novo. Sandero e Celta. Vou para a segunda tela, Sandero e Celta. Vou desmarcar o Sandero, vou marcar o Argo. Então vai ser Argo e HB20. Vamos ver se vai funcionar. Vai lá, Argo e HB20. Então, aqui na segunda tela, o nosso próprio tile aqui, o list tile, ele vai ser reconstruído a partir do momento que ele percebe que dentro do favorites houve uma alteração na lista. Ok? E agora, para melhorar este código, eu vou colocar uma dialog aqui para quando eu excluir, vou excluir o Argo aqui. Eu já excluí, não confirmou nada, mas ele excluiu. Então tá só aqui o HB20. Se eu apagar o HB20 e vir para cá, não tem nada dentro. Eu vou incluir agora o mob, vou para lá, e se eu quiser excluir, eu quero agora confirmar, quero usar uma dialog para melhorar esse código. Então eu vou só copiar o código maroto que eu tenho aqui. Esse é o código padrão do show dialog da documentação. Vou comentar esse aqui, esse provider. Vou colar aqui. Show dialog. Pego o contexto e eu vou colocar aqui remover favorito. Confirmar, cancelar, cancelar. E aqui o que acontece? Quando alguém pressionar aqui o botão do list tile pedindo para remover, ele vai abrir a dialog. Aí eu vou ter duas ações. Vou clicar aqui, e ele vai ter dois botões, cancelar e OK. Quando eu mostrar aqui o text button do cancelar e eu clicar no cancelar, ele só vai fechar a dialog. Se eu clicar no cancelar e der se eu clicar no OK, antes dele fazer o pop context aqui e fechar a dialog, eu vou acessar o provider e vou remover o carro a partir do index. Vou lá no provider, no favorites e vou remover o carro selecionado. Ok? Vou fazer esse teste agora. Ok, pronto. Então eu fiz a pergunta se o cidadão quer apagar ou não o carro. Então aqui tem um Celta, HB20, vou para a segunda tela, vou apagar o Gol. Tem certeza? Não, tem não. Mas e o Celta? O Celta eu tenho certeza, dou OK. Então vai aparecer só Gol e HB20 lá na tela de lista de carros com coração vermelho. Vamos lá ver? Vai lá, Gol e HB20. Aí eu falei que ia melhorar aqui essa primeira tela no sentido de mostrar o scaffold para confirmar que o carro foi adicionado na lista de favoritos. Por esse passo aqui, mostrar scaffold, alterar a lista de favoritos. Então o que a gente vai fazer? Aqui no nosso cartile, no evento onPressed, a gente vai mostrar o nosso scaffold. Então eu venho aqui e vou declarar o nosso scaffold. Então aqui dentro, código da documentação também, eu só copio lá da documentação do Flutter e jogo aqui, vendo aqui esse código. Scaffold Messenger, ele vai mostrar um snack bear. E ele vai mostrar o snack bear, mas antes ele vai verificar se lá dentro tem o carro que eu cliquei como favorito, ele vai remover, aí ele vai mostrar a mensagem. Se já tem, vai remover, vai mostrar removido dos favoritos. Se não tem, se ele não encontrar lá na lista, ele vai mostrar que o carro foi adicionado aos favoritos. Aqui eu coloquei um duration de 1 segundo para ele simular um processamento aí no servidor, por exemplo. Vou salvar, inicializo de novo a aplicação, vou clicar aqui no Quid. Pronto, ele vai mostrar aqui adicionado aos favoritos. Se eu clicar nele de novo, vai aparecer removido dos favoritos. Então, Gol,
adicionado aos favoritos, Onyx adicionado aos favoritos. Vamos lá para a segunda tela. Tem lá Go e Onyx, vamos confirmar a exclusão deles. Vou confirmar, ok. Vou confirmar, ok. E aí pronto. Então é isso, a aplicação funcionando. Espero que vocês tenham gostado. O resumo da Opera é o seguinte: você tem que criar aqui o seu Change Notifier. Você tem que estender a sua classe que você quer armazenar dados entre uma tela e outra tela. Se você tem 3 telas e você tem uma lista de carro, de gato, de cachorro, você cria essa classe, armazena suas informações dentro dela e estende o Change Notifier. Quando você estender o Change Notifier, você vem aqui e declara um Change Notifier Provider, passando o tipo da classe que você quer disponibilizar os dados para os seus widgets que estarão abaixo do Change Notifier Provider. E você cria através do Create a sua classe e disponibiliza ela aqui para os seus widgets abaixo. Quando você quiser acessar o seu provider, para ver se tem modificação, então você vem aqui e cria uma variável que vai receber um provider of context. Passa o context e o provider of do tipo favorite, aqui entre o menor e o maior aqui. Esqueci o nome disso. Pois é, mas aqui é a forma de tipar alguma coisa no Dart. Ok. E para você reconstruir os widgets, em vez de utilizar só aqui e recuperar via provider of, você precisa utilizar o consumer. Então você vem aqui, consome um favorito, consome a classe favoritos, porque é através do consumer que ele vai reconstruir a sua interface. O consumer ele vai ficar ouvindo a classe favoritos. Quando você chamar dentro da classe favoritos o Notify Listener, aí ele vai falar o que tiver abaixo do consumer, ele vai reconstruir. Ok? Então ele vai reconstruir aqui o List View Builder, inclusive o Favorite Card Tile. Mesma coisa a gente fez aqui na segunda tela, para que seja reconstruído aqui, ó, essa lista de carros. A lista de carros favoritos fica ouvindo a classe Favorites. E aí vai verificar o valor aqui. O valor mudou, reconstrói a lista de carros favoritos. Então, creio que a partir desse exemplo aqui vocês podem entender melhor como funciona o provider para disponibilizar, para recuperar os seus change notifiers aí na sua aplicação. Então é isso, deixem sugestões aí de próximos vídeos para que eu entenda aqui o que é útil e interessante para o canal. Grande abraço e até mais. Tchau.